Oiê, bem-vindos ao podcast Não Culpe os Astros. E essa semana aconteceu um episódio muito interessante e eu pensei em trazer aqui pro podcast pra compartilhar com vocês. Não sei se vocês já tiveram, mas já ouvi muitas pessoas que tiveram isso. E eu nunca tinha tido esse episódio que é a paralisia do sono. Eu, na verdade, não sei exatamente se foi uma paralisia do sono, mas vou contar aqui pra vocês entenderem o que se passou. Estava eu em algum dia dessa semana e eu acordei no meio da madrugada, bem consciente, não tava dormindo, não tava sonhando, mas bem consciente, eu acordei no meio da madrugada e eu estava imóvel, mas não é que eu não conseguia me mexer, eu não me mexia. E eu senti uma sensação muito ruim, como se algo tivesse comigo e algo do meu lado, assim, e algo muito ruim. E aquilo começou a me deixar com medo. Eu não sei se na hora o meu corpo, abaixou a minha pressão, aconteceu alguma coisa, algum mal-estar, porque foi algo físico que eu senti também. Mas na mesma hora eu senti essa coisa ruim comigo, e eu, como acredito muito na espiritualidade, e sei que quanto mais a gente estuda e entende um pouco mais, a gente fica mais vulnerável, né? Começa a abrir um pouco esse espaço pra tudo isso que acontece. E eu senti essa sensação. E eu comecei a rezar. Só que eu me perdi na oração. Eu lembro que eu comecei a rezar e eu me esquecia, parecia que aquilo não deixava eu pensar. E voltei e eu consegui rezar e eu adormeci. Só que foi algo bem esquisito. Eu não sei se vocês já tiveram. Eu acho que eu nunca tinha tido, se eu não me engano. Mas eu pensei assim, isso pode ser um episódio do meu podcast, porque eu quero levar essa ideia da paralisia para um outro lado. Eu acho que o pior medo da paralisia é que o mais assustador disso é que a gente tá consciente. A gente não tá sonhando. E é a mesma coisa com os nossos problemas da vida, quando a gente tá consciente do que a gente precisa mudar, mas não muda. É uma certa paralisia. Aí eu pensei que isso dá pra encaixar mesmo em algo, em falar sobre isso, na questão de que quando você quer mudar a sua vida e tá consciente que não tá legal no lugar onde você tá, e não muda por algum motivo. E esse motivo pode ser o medo. É a mesma coisa da paralisia. Eu imagino que você não se mexa pelo medo do que você tá sentindo ou, enfim, o que pode acontecer. E eu quis trazer isso da paralisia pra nossa vida, pra pensar um pouco sobre, porque realmente, né, como é que pode a gente estar consciente de alguns problemas, de umas situações, relacionamentos, trabalhos, ambientes, amigos, que você tá aí nesse lugar e você sente que não tá legal, mas você não faz nada pra mudar. Claro que eu vendo isso de fora, se eu vejo um relacionamento que não tá legal e falo pra pessoa mudar, ou se eu vejo uma pessoa que tá no trabalho e que eu digo pra pessoa, pra mim é muito mais fácil eu falar pra quem tá fora, né, e quem tá fora falar pra quem tá dentro da situação. Porque a pessoa não tá vivendo a situação. Só a pessoa que tá dentro do relacionamento, dentro do trabalho, dentro do círculo de amigos que tóxicos, enfim, que consegue sentir exatamente o que aquilo significa, o peso de estar aturando aquilo. E eu sei que é muito difícil a gente ouvir as pessoas de fora falarem o quanto é fácil sair da situação, sendo que você sabe que não é tão fácil. Só que é aquela questão de que eu volto atrás dizendo que o medo. Eu até anotei algo aqui que diz o seguinte, que vai ser até o título desse episódio. O medo não precisa te destruir, ele só precisa te manter imóvel. É bem forte, eu senti que essa frase foi muito intensa, porque ele simplesmente não tá te destruindo. De alguma forma ele tá, né? Porque se você tá numa situação que não tá legal, não tá vivendo a sua vida plenamente, ele tá de uma forma destruindo a sua vida. Só que é pior ainda, ele não tá te destruindo, ele tá te mantendo imóvel. É só isso que ele precisa, que você não faça nada. Só continue vivendo, só continue aturando essa situação. Aí eu paro pra pensar que muita gente realmente entendeu que precisa mudar. Só que ainda não conseguiu se mover. Ela sabe que precisa mudar, mas de alguma forma ela tá paralisada. E às vezes quando a gente busca, agora eu vou falar da minha parte, dos meus medos profissionais, por exemplo, às vezes eu busco outras alternativas, outras situações, outros, enfim, sonhos, e eu fico com muito medo quando eu busco algo, quando eu vou começar alguma coisa, como tá acontecendo na minha vida nesse momento, eu fico com muito medo não de não dar certo. Então imagine que você, às vezes você, quando começa algo ou escolhe algo, às vezes você fica com medo de dar errado, de falir, de, enfim, mil coisas. Só que eu acho que o pior medo mesmo não é a gente ter medo de não dar certo. Eu, particularmente, fico com medo de dar certo, porque eu sei que quando eu quero uma coisa, eu vou conseguir. Eu dou tudo de mim, enfim, eu fico enlouquecida. Hiperfoco, né? Fico enlouquecida. Só que o meu maior medo é depois que eu conseguir. É sustentar o que eu consegui. Então, meu medo nunca foi não dar certo, sempre foi sustentar aquilo que eu consegui. Por exemplo, começar uma nova profissão, uma transição de carreira, eu não teria muito medo de pensar que eu não teria sucesso. Eu sou uma pessoa muito determinada e que eu penso que se eu começar algo, eu vou ter sucesso. O meu medo vai ser coisas de. Eu acredito que é muito coisas de pessoas que gostam de várias coisas que têm hiperfoco e tudo mais. O meu medo é realmente não conseguir sustentar depois que eu conseguir. É perder a graça pra mim, eu ver que agora eu não gosto mais daquilo e eu quero mudar, eu quero aprender outra coisa, eu quero começar outra coisa. Então isso é uma coisa muito complicada da minha parte.
de eu chegar lá e depois mudar. Porque pra mim eu já conquistei aquilo e agora eu quero alcançar outras coisas. Então, acho que pra mim, meu maior medo sempre foi não conseguir sustentar o que eu consigo alcançar e não fracassar. Só que se a gente ficar pensando nesse depois, a gente nunca vai fazer nada. Nós temos que pensar que cada passo, cada escolha que a gente faz é um capítulo da nossa vida. Não é a nossa vida inteira. É um capítulo. Vamos pensar que a nossa vida é um livro. A gente vai ter que fazer a escolha e sair dessa situação. Você não tá nos fazendo bem. Você vai fazer toda a sua história, ficar todo o seu livro da vida em uma situação que você não quer, sendo que ela pode ser uma próxima, pode ser apenas um capítulo. Tudo pode lá na frente mudar. Então eu acho que se você tá com essa situação da paralisia na sua vida, de não conseguir se mexer, encare como se fosse, às vezes a paralisia é uma escolha. Pensem comigo que mudar dá trabalho, dá muito trabalho. Mas continuar igual também dá trabalho. Você tá querendo ficar a vida inteira nesse lugar ou não sei que momento que você tá esperando isso mudar, a se mexer dessa paralisia. Usando o nome do meu podcast aqui nesse momento, eu acho que é interessante dizer que é muito mais fácil você culpar os astros pela forma que você é do que admitir que você não sabe estabelecer limites na sua vida, sendo que as escolhas são suas. Então eu acho que a gente tem que fazer um trato e acordar pra vida, colocar uma meta e ir. E pensar que qualquer coisa que você vai escolher hoje, lá na frente vai ser apenas um capítulo. Eu acho muito mais tranquilo pensar dessa forma, que nenhuma escolha vai ser definitiva. Ah, é porque eu vou escolher agora a profissão da minha vida. Gente, tem gente que tá com 60, 70 anos e mudando de profissão. Não é a profissão da vida. Eu também mudei muitas vezes no curso da faculdade e tudo, e eu tô sempre aberta a fazer novas coisas. Eu não me importo de mudar. Porque eu acho que quanto mais. Eu falei isso no outro episódio. Quanto mais coisas eu aprendo, mais a minha alma é nutrida. Mais coisas incríveis eu sei fazer. E isso não é um defeito da gente, é uma curiosidade da vida. Você não precisa ter esse medo. Você precisa se arriscar e não ficar naquele local onde você acha que não tá legal, simplesmente pelo medo do julgamento, medo do que vai acontecer, medo de não conseguir sustentar. Eu acho que você precisa, de fato, definitivamente, acordar pra vida. Eu acho que você já ficou parado tempo demais. Vamos lá? Vamos fazer um trato? Vamos acordar pra vida? Acho que a gente precisa se permitir fazer novas escolhas, mudar nossa situação e sair dessa paralisia. Porque, como eu disse no início, a paralisia, acho que o pior mesmo da paralisia é a gente estar consciente, sabendo que a gente poderia se mexer, mas a gente não quer por causa do medo. Bom, esse episódio foi mais curtinho, porque eu queria contar um pouco dessa situação e não quero ser repetitiva, mas eu espero que vocês gostem. Espero que se identifiquem. Se não se identifiquem, vocês podem olhar os outros episódios ou os próximos que virão. A gente vai ter mais coisa. Quero estar trazendo outros assuntos, mas gosto de trazer o que acontece durante a minha semana pra ver se vocês também se identificam. Eu acho muito interessante a gente deixar. Pensei já vários assuntos pra trazer do podcast, mas sempre tem alguma coisinha aí da minha semana que me desperta algo pra poder trazer aqui no meu podcast. E vamos então pra minha obsessão da semana. Tava aqui pensando, que obsessão que eu tô essa semana? Na verdade, eu acho que eu ainda tô com a mesma obsessão da semana passada, que tô, enfim, criando uns projetos meus pra mudar minha realidade e sair dessa paralisia. Então eu acho que é isso que eu tô ainda com essa obsessão. E eu espero que vocês gostem desse episódio e vou pedir, que eu não pedi no início, mas eu vou pedir agora pra vocês, por favor, pagar esse pedágio que é se inscrever no canal, ou seguir aqui no Spotify, ou avaliar aqui o Spotify também. E quero que vocês continuem. Eu espero que eu veja vocês nesses próximos episódios e que vocês compartilhem se algum episódio fez sentido pra vocês e que achem que pra algum amigo também vai fazer sentido. Vocês podem compartilhar, por favor. Vou ficar muito feliz. E espero vocês no próximo episódio da semana que vem. Beijo, tchau. Voltei, gente. Só pra dizer pra vocês, eu falei sobre obsessão e falei sobre o outro assunto da paralisia, mas preciso compartilhar com vocês, já que vocês estão sendo meus amiguinhos aqui, me escutando toda semana. Tem gente que eu sei que me escuta toda semana, dizendo que essa semana estou numa braba crise existencial, que vocês não têm noção. E tá bem difícil pra mim. Eu tenho momentos assim que, não sei se vocês já tiveram isso, mas às vezes acontece de eu ter muitos hiperfocos. E se eu não tenho um hiperfoco muito grande, eu me sinto um pouco perdida, sem rumo na vida. E eu tô nesse momento procurando um hiperfoco novo. Eu acho que é por isso que eu também fiquei pensando na minha obsessão, por causa que realmente os meus hiperfocos são, assim, complicados. Volta e meia eu tenho uma ideia de negócio, ou às vezes eu tô querendo aprender alguma coisa nova, ou eu quero comprar alguma coisa nova. E esses dias eu tô com muita crise existencial. E se você, que tá me escutando, também tem esses episódios de crise existencial, querido, querida, você não tá sozinho. Eu tenho todo mês. Eu não vou dizer toda semana pra não ser exagerado, porque meus hiperfocos ocupam esse espacinho no meu cérebro. Mas juro pra vocês, esse momento é um momento que eu tô com muito hiperfoco. Eu espero no próximo episódio não estar mais assim. Muito hiperfoco, não, perdão. Muita crise existencial. Que é quando eu fico um pouco assim pensando, não é o sentido da vida. Eu não fico pensando isso. Eu fico pensando assim, ai, por que eu vim fazer aqui? O que eu poderia estar fazendo pra mudar alguma coisa? O que eu poderia estar transformando? O que eu poderia estar, enfim, alcançando. E
Só pra abrir esse parênteses aqui pra vocês, que se você, por um acaso, se depara com crises existenciais nesse tipo de situação de não saber o que tá fazendo, se não sabe qual caminho tá seguindo, se o caminho tá correto, só pra deixar você tranquilo que eu também sou assim. E se você não tem isso, parabéns. Bom, te invejo. Mas era só pra compartilhar aqui com vocês. E eu espero fazer um episódio só sobre crise existencial. Porque eu acho que, apesar da gente ter momentos aqui e eu trazer algumas reflexões, eu não quero parecer que tudo na minha vida eu consigo resolver com essas reflexões bonitas. Nem sempre a gente. Eu quero trazer pra vocês uma forma diferente de olhar a vida, mas ao mesmo tempo eu também tenho os meus momentos complicados. Então, dizer pra vocês que nunca acreditem em nada do que vocês veem na internet ou em pessoas que vocês acham que tá com a vida perfeita, ou que consegue tudo, ou que tá tudo fácil, que tem muito dinheiro, que você sempre vê só a parcela bonita que a pessoa quer compartilhar, porque o resto, o trabalho, o cansaço, as dificuldades, muito difícil a pessoa mostrar. Então, dizer pra vocês que tudo que eu falo nos episódios, apesar de ser coisas de autoconhecimento e encorajamento pra vocês, nem sempre tudo é absoluto. E eu acho que eu gosto de mostrar isso pra vocês que todo mundo é frágil, todo mundo tem os seus dias ruins ou seus problemas, e eu não quero mostrar que tudo é tão fácil de resolver quando eu trago aqui pra vocês algumas. Vamos acordar pra vida. Isso é um encorajamento que eu quero trazer pra vocês. Às vezes é só um empurrão que vocês precisam, mas nunca levem tudo pro absoluto, porque eu não sei o que passa na vida de vocês. Vocês também não sabem o que passa na minha. Então eu acho muito importante deixar isso bem claro que, apesar de eu querer mostrar a vida de uma outra forma, de um outro olhar, mostrando que vocês podem, vocês conseguem, vocês podem mudar, nem tudo vocês vão conseguir fazer e não se sintam culpados disso, porque cada um tem sua vida, sua forma de viver e de ver o mundo. Só quero trazer uma luz no fim do túnel e mostrar pra vocês que nem sempre é a culpa dos astros. Às vezes a gente mesmo tá aqui paralisado e quer mudar, mas só falta empurrão. Acho que eu gosto de ser esse empurrão aí, às vezes, que você, pra forma como vocês enxergam as coisas. Nem sempre trazer a solução, mas talvez ver as coisas de uma forma diferente. Olha que legal. Tinha que ter feito episódio sobre isso. Bom, é isso, gente. Obrigada que vocês ficaram aqui, vocês escutaram aqui o restinho do meu episódio. E nos vemos na próxima semana. Beijo. Agora sim, tchau.